Boa tarde, pessoal. Vamos começar. Estou conseguindo escutar? Quem está de fone, está escutando? Show, beleza. Então tá, pessoal, a gente vai começar aqui o Ideias to Move, tá? Que é um palco da editoria de tendências e futuros da ClearSale. Então a ideia é nós trazermos assuntos diferentes, enriquecedores e que nos ajude a pensar de uma forma diferente, tá? Nós vamos falar aqui sobre entendendo a crescente demanda por formas alternativas de crédito, trazendo o que é o termo BNPL, que é Buy Now, Pay Later. Nada mais é do que crédito, tá? Mas a gente quer falar isso num viés diferente. Para isso, nós estamos aqui com o Alisson da PulPay e com... Desculpa, o Zuccarelli, eu ia chamar de Eduardo. Com o Zuccarelli, a gente chama de sobrenome direto, com o Zuccarelli da PagaLeve. Eles vão se apresentar, falar um pouquinho melhor do negócio deles e a gente vai bater um papo sobre crédito, tá? Meu nome é Bianca, eu sou da ClearSale, eu trabalho na área de inovação. Sou uma mulher, estatura média, melhor não falar minha altura, cabelo castanho, olhos verdes e eu vou passar um pouquinho para eles se apresentarem. Oi pessoal, boa tarde. Primeiro, muito obrigado aqui pelo convite da ClearSale, da Bianca, pela presença de vocês também. Eu sou o CEO e fundador da PulPay, que é um hub de pagamentos alternativos, que a gente tem como propósito de valor levar poder de compra para as pessoas nos checkouts de e-commerce e marketplaces aqui do Brasil e da América Latina. Sou um homem, estatura alta, branco, dos olhos castanhos, cabelo castanho e branco. Obrigado. Obrigado, Bianca. Obrigado, Alisson. Meu nome é Eduardo Zuccarelli, faço parte do time fundador da PagaLeve. Nós somos uma fintech que trabalha com Buy Now, Pay Later. E parabéns pela iniciativa também da inclusão social. Então aqui, sou branco, sou homem, tenho 42 anos, olhos castanhos, cabelo... Queria que fosse mais castanho do que mas ele já está ficando grisalho. E é isso. Então, pessoal, eu trouxe aqui algumas perguntas para criar nossa conversa, mas a ideia é a gente trocar a experiência e mostrar para vocês um cenário diferente de crédito, tá? Então, pessoal, quais são as razões por detrás da crescente demanda de formas alternativas de crédito no Brasil? Qual é a opinião de vocês sobre o porquê que isso tem aparecido mais no último ano, principalmente? Pode começar, Zuccarelli, por favor. Legal. Bem, acho que a parte de pagamento no Brasil sempre foi um negócio muito diferente, né? Então, esses dias eu estava falando com... Vocês estão ouvindo bem? Sim. Tá chiando aqui o meu Escutando direitinho? Esse dia eu estava falando com um empresário super importante, ele estava me contando sobre as empresas internacionais que vêm para o Brasil no mercado financeiro e pouquíssimas delas conseguem se estabelecer. Significa dizer que o mercado de pagamentos no Brasil é um negócio super desafiador, super importante, né? Então, quando a gente fala de um mercado inovador, pós-pandemia, movimento online super crescente, e ao mesmo tempo aí falando de inteligência artificial, do modelo de machine learning e tudo mais, ele certamente muda muito, né? A minha opinião sobre meios de pagamento de uma forma geral, ele vai ficar cada vez mais complexo. Existem desde as preocupações com fraude, porque hoje o brasileiro consegue fazer ter bastante cuidado com fraude, né? Então a gente consegue ter muita experiência com fraudes e proteger isso bem. Mas isso vai aumentar. Então a inteligência artificial começa a trazer uma complexidade adicional. Os modelos de pagamento com a geração Z, com a geração Alpha que está chegando agora, a gente nem sabe direito como é que ela vai se comportar, traz também uma complexidade adicional. Então certamente o meio de pagamento ele vai ser cada vez mais desafiador. Tem que ser muito mais fluido, tem que ser muito mais seguro, tem que ser muito mais preocupado com a personalização, então vai ser muito mais difícil você... Ao mesmo tempo a gente fala de ter uma transação super fluida, mas ao mesmo tempo a gente tem que se preocupar com a fraude. Como é que faz isso, né? Então a gente vai viver cada vez mais um mundo complexo. Já estamos vivendo, né? Mas eu acho que tende a piorar bastante. E certamente os mais preparados é que vão sobreviver nisso, né? Compactuando aqui um pouco com o Zuccarelli, acho que é importante destacar, acho que um passo antes também, né? Os meios de pagamentos, como a Bianca comentou bem, métodos de pagamentos alternativos. O Buy Now, Pay Later é um método de pagamento que traz o poder de compra, traz acesso ao crédito. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, até antes da pandemia, 50% do Brasil era desbancarizado, né? Na pandemia teve um boom, então devido ao governo, enfim, outras iniciativas, o Brasil hoje tem 75% da população bancarizada. Mas quando a população é bancarizada, não quer dizer que ela tem acesso a crédito. Quer dizer que ela tem acesso a uma conta, não que ela tenha acesso ao crédito. Então, falando um pouquinho do Buy Now, Pay Later, o Buy Now, Pay Later cria essa amplitude e permite às pessoas, os compradores, terem acesso a uma linha de crédito, a um crédito no final da jornada da sua compra ali.
para fazer o pagamento. E falando de métodos de pagamentos alternativos em geral, né, é uma tendência do Brasil e da América Latina e global, que a geração Alpha, como o Zuckerberg colocou bem, a geração Z, que já nasceu conectada, já nasceu com o smartphone na mão, tende a assumir mais riscos, a assumir inovações para fazer o pagamento, seja por Face ID, seja por Buy Now Pay Later, uma criptomoeda, entre outros métodos alternativos. Então, segundo estudos aí de mercado, até 2027, os métodos de pagamentos alternativos tendem a crescer no Brasil cerca de 12%. Então, há uma migração de hábito, de cultura, né, Zuccarelli, das pessoas que estão pagando. Né? Eu sou da geração dos milênios, né? E mesmo assim eu já me considero geração Z, porque eu saio de casa só com o celular, só com o smartphone, né? Para fazer tudo pelo smartphone. Então acho que os métodos de pagamentos tangem muito esse caminho. E naturalmente vem a fraude, vem o risco, vem assim como evolui os métodos, evolui todos os riscos constantes aí, né, nessa jornada toda de pagamento. Eu acho que eu vou trazer um exemplo um pouquinho do que as empresas fazem, daí vocês podem me complementar um pouquinho para entender o porquê que a gente trouxe o tema crédito. Então, o Alisson com a PulPay, eles têm uma plataforma que ajuda a fazer a orquestração de meios de pagamento. Então, chega lá, vocês estão finalizando uma compra no e-commerce e aparece lá cartão de crédito, débito, Pix, e a plataforma deles ajuda as empresas, então, a ordenar isso. Eu quero que apareça esse, quero que não apareça aquele. Eu trabalho com mais de uma empresa que oferece cartão de crédito, então qual que eu quero que opere primeiro, e faz todo esse processo de orquestração e auxilia também as empresas a fazer o split de pagamento posterior. Então, por exemplo, nós temos a pessoa que faz a entrega, nós temos a pessoa que vendeu, nós temos a plataforma, cada uma delas fica com uma parte do valor que foi transacionado. Então, a plataforma deles também ajuda a separar isso. Aí, no meio dessas opções que eles oferecem, nós temos cartão de crédito, débito, Pix, e entra também a parte do parcelamento do Pix, que é o Pix parcelado, que é o pessoal da PagaLeve. O que eles fazem? Eles pegam e oferecem essa opção de crédito diferenciada. Por exemplo, eu não tenho limite no meu cartão de crédito, ou por algum motivo deu problema na transação de cartão de crédito, pode selecionar a opção deles, então consegue converter mais carrinhos, consegue perder menos venda e muitas vezes aumentar o ticket médio também. E eles oferecem um parcelamento em 4 vezes. Então, por exemplo, uma compra de R$100, parcela em 4 parcelas de 25, tem que ser feita a primeira parcela naquele momento e as outras a cada 15 dias. Então, 15, 30 e 45 são pagos outros R$25 por vez, sem precisar ter atrelado ali um cartão de crédito, nem nenhuma outra forma que a gente está acostumado. Então é bem diferente, claro que tem o seu risco, está sendo melhorado cada dia. Nós estamos trabalhando em conjunto com eles, inclusive, para melhorar, ter uma inadimplência baixa, ter uma efetividade, não ficar bloqueando pessoas por N motivos. Então é a composição desse tipo de soluções que se torna viável ter opções diferenciadas de crédito. Então acho que querem falar um pouquinho mais sobre, ou conseguir minimamente explicar para o pessoal conseguir ter uma noção. Perfeito, está contratada. Então vamos lá. Quais as principais tendências das formas alternativas de crédito disponíveis atualmente e quais foram os avanços tecnológicos que ajudam a criar essas novas possibilidades? Eu acho que uma das partes legais aqui é falar até um pouquinho do Pix, que por mais que a gente vai falar de uma parte específica do Pix, a importância que foi o surgimento do Pix para que tivesse essas opções alternativas, né? Legal, vou começar nessa, depois eu passo a bola aqui para o Zuccarelli. Eu acho que existem muitas tendências, principalmente pela questão de hábito e cultura nascendo aí. O hub de pagamentos é uma das tendências alternativas aí para gerar mais poder de compra, para que as pessoas consigam finalizar as compras, como a Bianca colocou bem. Mas falando de métodos de pagamentos de APMs, eu acho que o Buy Now Pay Later é a tendência mais forte do momento, onde você consegue parcelar uma compra no mundo digital ou no mundo físico pelo Pix ou pelo boleto. Né? Mas além disso, o próprio Pix ele é uma tendência aqui que nasceu no Brasil e hoje a gente pode com muito orgulho falar que está internacionalizando a tecnologia, né? A questão do pagamento instantâneo, a digitalização do dinheiro. Então tudo isso são tendências que está acontecendo. Brevemente o dinheiro espécie vai ser uma questão muito pequena na minha visão aí nos próximos anos, o share na sociedade, porque o dinheiro vai ser digital. Então existem algumas tendências nesse sentido. A própria criptomoeda, que alguns anos atrás teve um boom do Bitcoin, todo mundo sabe da jornada, perdeu um pouco de força, vem ganhando força de novo, numa estrutura agora com menos risco, com mais segurança, com menos fricção, aonde consegue gerar toda essa jornada de pagamentos. Então, se eu fosse destacar aqui 3 grandes tendências de método de pagamento se tratando de Brasil, primeiro é o Pix, que já dominou. Então, se tratando de pagamento à vista, pagamento instantâneo, o Pix. E eu abro um parênteses aqui para as agendas do Pix que vem aí pela frente, né? Onde a gente tem, inclusive, uma modalidade que confronta diretamente o próprio Buy Now Pay Later, que é o Pix garantido,
que é o Pix parcelado, que é uma linha de crédito pela instituição financeira que vai liberar para que você parcele suas compras pelo Pix, né? E em terceiro, o próprio Buy Now Pay Later, que tem um longo caminho aí pela frente, trazendo novas experiências para os clientes, colocando aí programas de fidelidades, acoplando não só o pagamento, mas uma jornada leve, como a PagaLeve faz aí, e o Zuckerberg pode falar melhor do que eu sobre esse tema. Legal. Então, meio de pagamento, assim, acho que o Brasil, ele, aliás, vamos pensar, qualquer coisa no mundo, né, evoluiu. Então, desde o escambo até mais recente, né? Então, em algum momento a gente começou a ver cheque, quem não viu, né, aqueles boletinhos, enfim, depois passou a ter cartão de crédito, débito, virou Pix, agora tem Bolepix, tem Pix crédito, tem criptomoeda, tem uma porrada de coisa diferente surgindo e vai continuar aumentando. Acho que destaques aqui certamente Pix. Então o Brasil ele passou a ser um país que teve a maior rapidez de adoção de pagamento transação direta, né? Então isso é bem importante. Então qualquer um que pudesse apostar nisso não apostaria que o Brasil faria isso, mas o Brasil ele tem uma característica de early adopters muito forte, né? O consumidor ele está a fim de testar coisa nova, né? Isso ajudou bastante. Com relação ao Buy Now Pay Later, eu acredito, aí eu puxo a sardinha para o meu lado porque eu acredito mesmo nisso, né? Mas o Buy Now Pay Later, na minha opinião, é a bola da vez dele, né? Então a gente está falando muito do Buy Now Pay Later, a gente pode falar de Pix parcelado, mas na prática é o seguinte, né? A tradução disso não é muito clara e não é muito correta para o brasileiro. Compre agora, pague depois. A gente lembra do crediário, lembra do parcelamento lá atrás do crediário. O parcelamento ele fazia o quê? Você colocava um cliente numa mesa, numa cadeira, fazia ele, no final, preencher um monte de dados, comprovante de renda, de residência, você dava um cartão físico para uma loja específica, cobrava juro dele, cobrava um seguro estendido, uma garantia estendida, você fazia algumas coisas nesse sentido, amarrado. O Buy Now Pay Later está numa esfera de transação comercial onde ele quer conectar uma ponta a outra. Então ele tem que ser rápido. Ele é muito ligado ao e-commerce porque ele nasceu no e-commerce. O brasileiro ele está acostumado, acho que independente da teoria, né, o brasileiro está acostumado a pagar a parcela. Então, seja com crediário, seja com Buy Now Pay Later, como a gente queira falar, né? Hoje o modelo mais fácil do brasileiro parcelar suas compras é no cartão de crédito. Para ter uma ideia, 75% das transações do cartão de crédito são feitas de forma parcelada, é muita coisa. Quase 80% dos brasileiros declaram parcelar suas compras, é muita coisa. Só que esse modelo de parcelamento que existe no Brasil hoje bota 3 grupos de fora. Primeiro é quem não tem cartão, 30% da população, agora 38%, surgiu uma pesquisa agora recente, semana passada, 38% da população não tem cartão de crédito. É um mercado gigantesco. Segundo, quem tem cartão tem limite baixo. A média de limite no Brasil é de R$ 1.400. Então as pessoas muitas vezes salvam um limite para poder deixar para uma urgência, alguma coisa assim. E tem o terceiro grupo que bem falou o Alisson, geração Z. Declara não gostar de usar cartão de crédito. Por quê? Porque viram os pais se ferrando com isso. Viram os pais vivendo aquela roda viva do juro do cartão de crédito e aí falam assim, eu não quero usar. Isso me surpreendeu quando nós vimos esse dado. E falou, pô, tá aí, né? E aí, quando a gente até, curiosidade, na PagaLeve, ela vem com esse nome leve, exatamente para trazer leveza, porque a gente não cobra juro, né? Estava comentando agora há pouco, né? A gente não cobra juro do consumidor nem quando ele vai parcelar e nem se ele atrasar o pagamento. E isso é uma quebra de paradigma enorme para instituições financeiras, porque como é que você consegue parar de pé? Mas o paradigma que a gente quebrou foi, quando você não cobra juro do consumidor, ele tende a pagar você muito mais rápido. A nossa inadimplência, a gente não costuma abrir números, mas a gente abriu recentemente porque teve um importante player que saiu do Brasil recentemente, e a gente se viu obrigado a abrir alguns números para o mercado, até para tranquilizar algumas pessoas. A gente tem hoje a inadimplência abaixo de 2%. Então a média de cartão está na casa de 10%, só para ter uma comparação. Então é muito importante isso, né? Acho que é um pouquinho do Buy Now Pay Later. Eu não quero consumir todo o tempo, porque eu poderia ficar falando o dia inteiro sobre isso. Exatamente, se deixar a gente vai longe, até controlar o tempo aí. Gancho, Bianca, sobre como você falou de tecnologia, né? Acho que a estrutura do Pix, né, Zuccarelli, permitiu que tudo isso acontecesse, né? E o Open Bank também vem muito forte, que lá na Europa já tem alguns anos que aconteceu e no Brasil agora vem mais forte, ainda as pessoas os early adopters estão acostumando com o Open Bank e compartilhar os seus dados financeiros, vai fazer com que surja ainda mais opções e novos produtos de mercado financeiro, né? Acho que essas duas tecnologias, tanto a questão do Pix como o Open Bank, acho que são os dois fatores cruciais hoje para a jornada nova de crédito no Brasil. Tem um ponto aí que você puxou de novo, eu queria abordar, a história do Pix no Banco Central. Tem duas agendas, antes era o Pix agendado, o Pix garantido, virou agora Pix automático, né, e Pix garantido. Na prática, os dois eles ajudam muita gente, né? A gente não vê muito como um competidor, na verdade até a gente espera que o Banco Central consiga resolver isso logo.
Então, o que quer dizer esses dois projetos? Não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas o Pix agendado, ou o Pix automático agora, é a possibilidade de você, com uma única transação, você parcelar compras. Então, uma compra de R$400 que vai ser parcelada em 4 parcelas de 100, eu não preciso colocar 4 senhas nessas 4 transações, eu coloco uma só e eu agendo na conta corrente do consumidor. Já o Pix garantido, e isso é uma coisa ótima, porque você aumenta a fluidez do processo, você diminui a fricção. Então, hoje já existem alguns bancos que fazem isso, mas fazem para o seu correntista. Isso não é aberto ao mercado. Transações entre bancos não conseguem acontecer sobre isso. E o Banco Central ele tem que intermediar isso para garantir que vai funcionar bem. Já o Pix garantido, para nós é uma vantagem. A gente já faz o Pix garantido. O que é a ideia por trás disso? Qualquer varejista pode fazer parcelamento, pode dar crédito. Igual lá atrás, como é que era o fiado, né? Por que não resgatar o fiado? Mas o fiado, o que é? O dono da padaria lá ficava com o risco de inadimplência. A caderneta, né? Nota da cadernetinha aí. Na prática, hoje, o que é? O Pix garantido, ele faz alguém garantir que esse consumidor, se não pagar, alguém vai pagar esse cara da padaria. Então, não vai ter uma quebradeira no mercado. Então, basicamente é isso. Então, a gente está numa esfera aí também de ajudar. A gente já faz isso, a gente garante, inadimplência, garante fraude. Então, são elementos que vão aumentando aí a presença do Buy Now Pay Later no Brasil. E nós temos a ajuda dos dois lados, na verdade, né? Tem para o lojista de ter menos inadimplência, mas tem também o que a gente traz aqui, que é a questão da inclusão financeira e de como talvez orientar melhor essas pessoas que estão acostumadas a ter o trauma do pai, que ficou preso em dívidas eternas, e como que vocês veem a inclusão financeira, o que o BNPL está trazendo para tentar... A gente sabe que é uma questão cultural, não é tão simples assim, mas o que isso colabora a mudar essa perspectiva de só porque é crédito não quer dizer que seja dívida. O crédito hoje está muito atrelado à dívida. Se eu estou fazendo crédito, eu vou me endividar. É essa sensação que dá. E o que vocês acham que o BNPL está trazendo para tentar mudar um pouquinho essa perspectiva? Eu vou pegar o gancho na fala do Zuccarelli, que mandou super bem no segundo tópico dele, quando ele fala que sobre o Buy Now Pay Later existe um segundo bloco de pessoas, que são as pessoas que até são bancarizadas, mas elas não têm cartão de crédito ou não conseguem ter o limite de crédito suficiente para fazer uma compra. A inclusão, na minha visão, do Buy Now Pay Later entra bem nessa jornada, porque muitas vezes a pessoa é até bancarizada, mas o cartão de crédito dela não tem limite suficiente para comprar, ou às vezes nem é bancarizada, como a gente sabe, tem um bom público que nem se bancarizou, então ele não tem acesso a como parcelar a sua compra no mundo digital ou no físico, porque não tem uma linha de crédito para isso. E o Buy Now Pay Later inclui essa pessoa numa jornada de crédito, tanto no mundo físico quanto no digital, para que ela consiga concluir a sua compra, a sua venda. Isso é muito importante mesmo, porque principalmente no mundo digital, que abre uma chancela dela conhecer uma outra forma de fazer as suas compras e começar a se conectar com tudo que está acontecendo de tecnologia na maneira global, de maneira globalizada. Então, acho que a importância do Buy Now Pay Later é muito forte nessa jornada aí. E se organizar de uma forma diferente também, né? Exato. Assim, do ponto de vista de educação financeira, acho que a gente, como Paga Leve, aí eu vou falar de Paga Leve, não de Buy Now Pay Later agora, porque a gente vê algumas soluções de Buy Now Pay Later que não operam exatamente como a gente. Mas a gente, como o primeiro, o Buy Now Pay Later, ele nasceu para ser quinzenal, a primeira coisa. Então, 0, 15, 30, 45 dias, geralmente parcelado em 4 vezes. Isso faz com que você diminua o prazo de compra, e isso é muito mais adotado por geração Z. Está aprendendo ainda a trabalhar parcela e tudo mais. Como são compras pequenas, geralmente parcelamento pequeno acaba gerando ticket médio pequeno, ninguém vai parcelar, sei lá, R$5.000 em 4 parcelas de 15 dias. Não faz sentido. Então, você acaba tendo o Buy Now Pay Later como algo capaz de gerar essa educação financeira. Mas do nosso lado do Paga Leve, primeiro, a gente não cobra juro, que é um ponto que eu já comentei. A gente decidiu não colocar juro por uma razão simples, a gente quer mudar o mercado. Então a gente não acredita nesse modelo. A gente fica bastante... Vamos lá, cartão de crédito, a receita dele chega a 30% em juros, a receita do cartão de crédito. Cara, é dinheiro da desgraça do cliente. Ele deixou de pagar e é literalmente isso. Então a gente não aceita isso, né? Então esse é um primeiro ponto. Acho que até pode ter juro no parcelamento mais longo, mas não pode ter 411% de juro ao ano. Isso é um absurdo. E isso atrapalha a educação financeira, porque as pessoas começam a se ferrar nisso. A gente entra no modelo onde a gente parcela
curto, parcela com ticket médio controlado, a gente não deixa, por exemplo, nas primeiras compras, o consumidor não pode comprar 2, 3 vezes ao mesmo tempo. Então ele compra uma primeira, se ele vier tentar comprar de novo, a gente faz ele pagar a segunda parcela da próxima, da compra anterior que ele fez. Porque isso incentiva ele, a gente cria uma hora digital, a gente faz a possibilidade dele antecipar para poder gerar essa capacidade, mas a gente não está muito interessado em aumentar essa exposição a risco, porque do ponto de vista de inadimplência do nosso lado, mas também do ponto de vista de educação financeira. E é um pouco do que a gente consegue fazer para ajudar. Então, tudo que você for... O juro alto e o juro baixo, o juro não é o inimigo, o juro alto é o inimigo. Então, se você consegue educar o consumidor para trabalhar primeiro num ambiente mais seguro, que é até sem juros, ele pode depois, num segundo passo, caminhar para um juro menor, depois ele vai ter maturidade suficiente para poder escolher o juro que ele quer, com o risco que ele acha que tem que ter e tudo mais, né? Então, é um pouco do que eu acredito para a educação financeira. O Zuccarelli, mas eu achei super importante sua fala e sua visão cultural da Paga Leve com relação a isso, porque um dos paradigmas do Buy Now Pay Later e até da geração Z, que você colocou antes também, é o endividamento, né? Então, o cartão de crédito gera o endividamento. E quando você vai trabalhar com um público que você tem pouco histórico de crédito, que é o caso do perfil do usuário do Buy Now Pay Later, né, que é a geração Z, então ele não tem muito histórico de crédito para você poder analisar e liberar crédito para ele. Você precisa também trabalhar a questão do endividamento, da cultura da empresa de Buy Now Pay Later. Então acho que isso é super importante a gente citar aqui, porque não é só levar o poder de compra, né, como que eu permito que a pessoa também não fique, né, endividada ou não gere prejuízo para a minha própria empresa. Então acho que é bem nesse sentido. E a diferença da questão da análise que nós falamos antes, né? A análise tradicional de crédito, ela não atende o que nós estamos chamando aqui de Buy Now Pay Later. Como é que é o exemplo que tu deu, Zuccarelli? Se pegar um ranking, digamos assim, dos melhores pagadores e der uma cortada ali no meio do caminho, dos que vale a pena ceder crédito, os que não vale, se tu fizer simplesmente isso, tu vai fazer a mesma coisa que os cartões de crédito, tu vai deixar fora as pessoas que estariam usufruindo do Buy Now Pay Later. Exato. Então, como é que é? Explica um pouquinho melhor, que foi bem interessante aquela analogia. Legal. Todo operador de crédito no Brasil, acho que no mundo, né? O que ele faz? Ele pega um birô, seta um score, daí ele define lá um score, sei lá, 500, de 1000, sei lá. Ele fala assim, daqui para cima eu aprovo, daqui para baixo ou não. Qual que é o problema disso? Ele está provando quem tem score alto, que é quem tem cartão, quem tem juro, quem tem limite alto, que não precisa usar Buy Now Pay Later. Então não faz muito sentido. Quem vai precisar desse Buy Now Pay Later não está sendo aprovado. Então é um primeiro fator importante. O que eu vejo até os nossos competidores fazendo, né? Eles colocam, veem que não estão aprovando bem, começam a se expor mais ao risco, porque tem que aprovar, porque no final o lojista está pedindo aprovação para poder vender. E ele se expõe ao risco e sim, acaba tropeçando na inadimplência. O nosso modelo é muito diferente. Até a gente ganhou um prêmio de inovação em crédito da Finsiders no ano passado. A gente também ganhou um prêmio agora recente de opção de pagamento no Marketplace. Qual que é a lógica do nosso negócio, né? A gente descobriu a inadimplência por produto. Por exemplo, o Eduardo aqui, comprando uma camiseta, o Eduardo comprando uma passagem aérea tem risco de inadimplência diferente. É o mesmo CPF, usando o mesmo IP, comprando ao mesmo tempo, no mesmo local. É exatamente igual, mas tem riscos de inadimplência diferente. Se a gente entende o risco de inadimplência diferente, eu consigo devolver uma aprovação mais alta ou mais baixa de acordo com o risco que esse produto me gera. Então, diferente de qualquer outro operador de crédito que eu vejo, ele vai lá e dá um limite para uma pessoa. Isso para mim, é colocar uma forca no consumidor. Porque ele fala, tenho R$1.000, o cartão de crédito faz isso, né? Então você ganha um cartão, você tem lá 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, sei lá quanto de limite, é um cheque em branco. O cartão de crédito não sabe se você vai comprar uma passagem aérea ou uma camiseta. E isso faz diferença, porque ele vai aprovar então o quê? Menos pessoas para usar cartão de crédito. Tanto é que tem 30%, 38% aí de brasileiros que não tem cartão de crédito. O nosso modelo acaba sendo muito mais preciso e chega ao ponto de... A machine learning, ele vai aprendendo, né? Ele chega ao ponto de, brincadeira à parte, mas se ele descobrir que uma camiseta, ele vai chegar no nível de segmento, vai para a loja, vai para produto, chega no SKU, chega no momento que ele descobre que a camisa, sei lá, a camisa amarela tem inadimplência maior que a camisa azul. Ele vai começar a aprovar menos amarela, mais azul. Então ele chega nesse nível de conhecimento porque ele vai aprendendo e ele não para de aprender. Então ele continua. E isso para mim é o futuro. Então a gente só conhece a gente que tem um motor como esse e isso acaba gerando muito interesse. Exemplo, o Banco do Brasil está aqui do lado, também ele é um dos nossos investidores. Eles entraram com parceiros. Eu vi pessoas aqui sentadas de bancos também que também tentaram participar da rodada, acabou não dando tempo, mas o fato é que é um motor completamente diferente que a gente acredita muito. Isso faz com que a aprovação seja diferente, a exposição e risco seja menor. O que explica eu ter uma aprovação 2, 3 vezes maior do que meus concorrentes e ter uma inadimplência 5, 6, 7 vezes menor? Inteligência por trás da forma que é feita. Exato.
Bom, pessoal, acho que a gente já está seguindo um pouquinho para o fim. Qualquer coisa a gente depois vai ficar à disposição para dúvidas, tá? Mas o que vocês entendem das perspectivas, assim, até curto e médio prazo, assim, do que vocês acham que são os próximos passos? Obviamente que tem as posições do Banco Central que vão impactar nisso, mas o que vocês veem nos próximos passos do BNPL? Eu vou começar e o Zuccarelli vai com certeza concluir com chave de ouro essa pergunta. Mas acho que, para mim, o Buy Now Pay Later tem muito a evoluir, tem uma jornada ainda grande com relação à experiência do cliente, que o cartão já fez isso, a gente pode aprender com a jornada do cartão. Então, vou dar um exemplo aqui que eu acho que seria bacana. Buy Now Pay Later ter uma jornada de gamificação, de pontos, vai além do crédito, né? Trabalhar o benefício para o usuário que usa Buy Now Pay Later, que é o que a geração Z, a geração Alpha vem pela frente, vai procurar. Ela não vai procurar só o poder de compra, ela vai se engajar com a experiência do que vai acontecer do Buy Now Pay Later. Beleza, será que eu gero milhas quando eu uso o Buy Now Pay Later? Opa, não gero. Então eu vou querer ter um cartão de crédito. Então eu acho que a galera de Buy Now Pay Later, de produto aí, tem um caminho, assim, um ecossistema gigante de produtos que pode se espelhar, inclusive no cartão, que tende os próximos anos aí, tem algum tempo de jornada, de time ainda desse produto, mas vai deixar de acontecer também. Mas o Buy Now Pay Later pode aprender muito com o cartão. Estou falando de gamificação, estou falando de fidelização, estou falando de milhas, estou falando de vários benefícios que podem estar na jornada ali do Buy Now Pay Later. E principalmente também, uma coisa que eu fiquei muito engajado com a causa da placa leve, é a identificação, né? O pessoal de Buy Now Pay Later precisa fazer isso que a Paga Leve está falando muito bem, que é você se identificar com uma causa, com uma marca, você entender a próxima geração, ela não está preocupada só com o poder de compra, ela quer saber se a forma que ela está comprando vai, por exemplo, preservar a Amazônia, se não vai gerar endividamento. Então a experiência do todo, do end-to-end, do início da compra até o final, é o que vai contar muito na minha percepção. Até mesmo para, como o cara comentou, não vai concorrer com o Pix garantido. Mas existe uma fricção como produto. Não deixa de ser um parcelamento que os grandes bancos vão dar para quem tem linha de crédito, de cartão de crédito, que vai entre escolher um Itaú, escolher uma Paga Leve, você vai escolher aquele que vai ter uma linha de crédito mais barata e que tem um benefício muito maior, mas que se você estiver engajado com a causa, é onde você vai ganhar e vai ter uma visão mais apropriada daquele pagamento. É a minha percepção do futuro do Buy Now Pay Later. Isso não quer dizer que o Pix garantido ou parcela vai matar, pelo contrário, vai potencializar o Buy Now Pay Later, e as empresas que tiverem grandes diferenciais acoplados aos seus produtos e serviços vão conseguir deslanchar com esses métodos de pagamento. Assim, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, que é o seguinte, né? O Pix garantido e o que a Paga Leve faz é a mesma coisa. A diferença é que... Por que os bancos não fazem isso? Porque o banco tem que ter acesso ao lojista. Então, se o banco ele tem que ser adquirente, e ele não é. Então isso atrapalha a vida dele. Então eu sou um gateway de pagamento, então eu passo a ser um adquirente nesse aspecto. Então o consumidor que por exemplo, consumidor, sei lá, do Banco do Brasil, um correntista, ele vai criar um crédito pessoal para pagar a instituição, mas aí ele vai pegar esse dinheiro e depois ele vai no site da reserva comprar. Se ele for no site da reserva comprar, ele não vai encontrar o botão lá do Banco do Brasil para poder ter um crédito pessoal. Então, é uma jornada muito diferente. No nosso caso, você tem um exemplo da NuPay, por exemplo, com um dos nossos concorrentes do Nubank, né? Eu tenho na minha cabeça assim, puxa, eles acabam no final atendendo só o correntista do Nubank. Só que assim, o lojista ele não está interessado, o lojista que eu falo é o e-commerce. Então a Decathlon, sei lá, a Reserva, a Tokstok, qualquer uma. Ela não está interessada em ter um conector para cada banco. Ela quer um cara só que atenda todo mundo. Então, nisso a Paga Leve vai ser na frente. Então, eu vejo essa diferença no caso. Então, por isso que o Pix garantido, na verdade, é a obrigação de que eu, como Paga Leve, vou garantir o crédito para o lojista no final. Ele não vai ficar inadimplente. Se o consumidor ficar inadimplente, ele não vai sofrer essa inadimplência. O banco poderia fazer? Sim, desde que ele tivesse acesso a todos os lojistas. E ele não tem, por causa da adquirência. Mas você não concorda que, por exemplo, como surgiu a Rede, a GetNet, a Stone, vai surgir players dentro do próprio banco para fazer exatamente esse serviço, entendeu? Que é credenciar os estabelecimentos ou usar a base que ele já tem dessas adquirentes que são detentoras de bancos para concorrer com esse serviço, entendeu? Nesse sentido da minha fala. Então você vai estar muito à frente deles, já com uma clientela gigantesca, com vários benefícios, mas você precisa continuar evoluindo em experiência para o usuário, entendeu? Eu acho que o gateway, no final, o adquirente, ele muitas vezes vem do próprio banco, né? Você pega a rede do Itaú, você pega a história meu Deus, a história do pessoal lá da Lynx. Sim. E você pega também enfim, a Cielo, Banco do Brasil e tudo mais.
Na prática, o que a gente vê é que é muito provável que em algum momento o meu produto ele esteja dentro das adquirentes. Só que a adquirente ela não trabalha com crédito. Então isso acaba atrapalhando também, porque há um risco maior. Ela prefere só adquirir, transacionar ali, então ele não precisa correr esse risco que eu correria por ele, né? Mas eu acho que sim, ele vai mais ou menos nessa direção, mas muito mais como aliado do que... Por exemplo, eu não posso falar o nome, mas a gente está rodando um teste em maquininhas de cartão para fazer um lançamento em lojas físicas daqui a alguns meses. E a tendência passa a ser essa. Aí, respondendo a tua pergunta, Bianca, assim, sobre o que eu vejo de tendências, né? E eu acho assim, o de mercado, né? Falo, cara, o juro está alto. Ninguém discute isso. O mercado tem sofrido, o varejo tem sofrido, está machucado, né? Então, você tem efeitos de inflação que agora está sendo mais controlada por causa até do juro alto. A gente critica, mas é por causa do juro alto que você tem uma inflação reduzindo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma economia cada vez mais desaquecida. Isso faz com que o lojista tenha um problema, porque ele tem um preço subindo e ele tem um preço de venda que está caindo, tá? A margem dele cai. Ele vai ter que encontrar soluções mais baratas. Você tem, no caso, para pagamento, o cartão de crédito, tem as suas MDRs tradicionais, com os juros e tal, e tem outras soluções. Pix vem com uma cobrança muitíssimo pequena. Falou-se esses dias, né, da cobrança do PJ, do Pix. Sim, cobra, é isso mesmo. Né? Foi feito para isso, né? Só que um custo muito menor. E aí o lojista ele vai ter opções diferentes. O Buy Now Pay Later acaba sendo uma forma dele se proteger do juro, se proteger da inadimplência, ter uma redução de custo financeiro por causa da MDR e, principalmente, geralmente o Buy Now Pay Later cobre o chargeback. Eu acho curioso, eu brinco esses dias, eu estava brincando com alguém, falando assim, poxa, o adquirente ele é o especialista no cartão, muitas vezes ele recebe uma remuneração especial por isso, muitas vezes ele contrata análises de risco diferentes para poder se proteger, só que na hora que passa todos esses problemas, ele fala assim, puxa, eu errei porque peguei uma fraude, mas a culpa é sua, você que vai pagar a conta. Não faz o menor sentido, que é o que acontece hoje. Exatamente. Então a gente como Paga Leve faz o quê? O lojista não tem a menor necessidade de entender de análise de risco. Eu é que tenho. Então eu vou aprovar. Se eu aprovei uma fraude, eu tenho que ser suficientemente responsável por essa transação. Então, até isso, você reduz o chargeback do lojista. Faz com que o mercado seja cada vez mais acessível para o Buy Now Pay Later. E pensando ainda no futuro, o juro não vai baixar daqui a pouquinho. Vai demorar um pouco, vai baixar, mas vai continuar num patamar alto. Então, o mercado não vai se aquecer da noite para o dia. Então, significa dizer que a gente, teoricamente, tem um espaço muito bom e, ao mesmo tempo, tem um cenário onde dificilmente um novo player vai entrar no mercado. Então, a tendência é mais de consolidação. Pessoal, muito obrigada a todos. Queria agradecer aos parceiros por terem vindo aqui também. A conversa acabou, mas né, a gente pode continuar, o pessoal está aqui. Fiquem à vontade também de continuar nos acompanhando no QR Code, tá? Para ter as informações do Ideias to Move. E muito obrigada a todos. A finalização da feira acontecendo daqui a pouquinho, então a gente vai estar aqui para bater um papo com quem quiser mais algumas informações. Obrigado, pessoal. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês aí.